da deputada Luiziane Lins. Eu concedo a palavra à doutora Ana Liese Turler, que é doutora em Sociologia, como falei há pouco, das Relações Sociais de Gênero pela Universidade de Brasília. Ela também é pesquisadora e consultora em Direitos Humanos das Mulheres. Violência contra a mulher, porque ela tem tão grande expressão que não tem mais como colocar véus em cima disso. Veja que isso aqui também é grave e é preocupante. No primeiro trimestre de 2017, nós tivemos 7 feminicídios e, deste ano, 11. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Deste ano, 11. O que eu fiz aqui? Então, vocês podem encontrar isso tudo muito facilmente e não tem sido questionado. Surprise, motherfucker! As nossas leis protegem as mulheres. As nossas leis demonizam os homens. O nosso Estado demoniza o homem. Na verdade, a nossa Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Menos se você for uma mulher. Você é melhor se você for uma mulher. Existe uma lei que defende as mulheres, ou melhor, que pune mais o homem que comete o crime contra uma mulher. E eu falo isso porque não é qualquer pessoa que comete o crime contra uma mulher, tem que ser o homem. Então, o vilão da história sempre é o homem. Se não for, a gente não conversa sobre o assunto. A gente tem que ignorar as estatísticas que comprovam, por exemplo, que em relacionamentos entre lésbicas a violência é maior do que entre relacionamentos heterossexuais. A gente ignora esse número, porque ele não condiz com a nossa agenda feminista. Um dos mapas da violência só falou da violência contra a mulher. Então, todos os dados são alarmantes. Nossa, 100% das mulheres, dos crimes denunciados na delegacia da mulher tem um homem como agressor. Eu falo, não, jura? Eu já fui agredida por mulher. Quando eu fui usar a delegacia da mulher, já que eu sou mulher, não pude fazer o BO. Eu tive que recorrer à delegacia normal. Ou seja, não é uma delegacia da mulher, é uma delegacia contra homem. Então, todos os dados oferecidos pela Delegacia da Mulher eu rasgo e ignoro. Mas eu vou usar os dados da Mapa da Violência. No Brasil, foram assassinados, em 2014, 59.627 pessoas no país. Esse número representa 10% das mortes do mundo. Morreu mais gente no Brasil do que morreu na Síria. Agressor é masculino, claro, e víctima é femenino. ¿Vale? Pero estas mujeres que defienden y dicen que la sociedad vive en micromachismos utilizan siempre la palabra víctima. Es decir, cuando hablan con el género neutro se ha puesto de moda, o dicen señoras y señores, diputados, diputadas, jóvenes y jóvenes. Y como digo yo, ¿y por qué no dicen víctima y víctimo? No, solo cogen las partes del lenguaje que le interesan. A ver, voy a decirlo muy técnicamente. Esto es una gilipollez. ¿Vale? Que una sociedad sea machista o no depende de su lenguaje, depende de su comportamiento. Desse montante assustador, 59.627 pessoas, 4.757 são mulheres. Estamos falando de menos de 8% do total de mortes do país. Mas afirmar que temos um problema com a violência contra a mulher é ignorar um fato óbvio. Estamos tendo um problema com a violência no país. Nosso país é um país extremamente violento. E eu estou falando de violência física, tá? Porque me xingar não é violência. Eu não sou mimizenta. Para mim, você pode xingar à vontade. Eu posso te ignorar, inclusive. Quando a gente fala só da violência contra a mulher, a gente está negando que vivemos em um país que está matando 11,5 vezes mais homens do que mulheres. Mueren mujeres, sí, pero mueren hombres y mueren niños. Usando as mesmas pesquisas, temos 92% dos homicídios cometidos contra homens e 8% contra mulheres. As pesquisas afirmam que 40% dos homicídios contra as mulheres foram causadas por seus parceiros homens. Então, vamos lá. 40% é um número grande, né? Mas é 40% de 4.757. E também dentro dessa pesquisa mostra que 6% das mortes cometidas contra homens, os crimes cometidos contra homens, 6% eram por parceiras desses homens. Mas aí você fala, nossa, então morre muito mais mulher na mão de homem do que homem na mão de mulher. Não.
Vamos olhar atentamente os dados oficiais. 40% de 4.757, dá um total de 1.902 mulheres. Então, 1.902 mulheres no ano de 2014 foram mortas por seus parceiros. Se for parceira, não entra na conta. Fica a dica. E 6% de 54.870 homens, que dá um total de 3.292 homens. Ou seja, morreram 1.390 mais homens em decorrência de violência doméstica no Brasil do que de mulheres. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, violência doméstica contra homem, você não vai achar nada. Nada. Não tem absolutamente nenhum dado dentro do Google que fala da violência doméstica sofrida por homens, a não ser reportagens, a não ser depoimentos de pessoas que a gente posta na página. Os homens são sempre ignorados por completo. Então, hoje eu vou ser chamada de machista porque eu só vou defender os homens. Desculpa, meninas. Mas eu acho que alguém tem que falar por eles. Eles estão matando os nossos homens, estão matando as nossas mulheres. Só que só um lado é levado em consideração. Toda vez que eu falar violência doméstica, leia mulher, tá? Porque é ignorado o lado do homem. Mas existe uma feminista, óbvio, sempre elas, Ellen Pence, e ela que criou um órgão chamado Duluth, que ele é usado em vários países para desenvolver o dado de violência doméstica e como você cuida das mulheres que sofrem com essa violência. Essa mulher, ela é antiética. Ela foi, inclusive, pela própria polícia. Quem cuidava dos crimes antes de existir esse método, os próprios policiais foram contra. Ela falou, não, isso aqui é antiético. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar o seguinte, o Vinícius me estuprou. O que acontece com qualquer outro crime? Ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Menos quando é um estupro e quando é uma mulher que está falando. Ele é preso, ele é torturado, ele pode ser morto, ele pode se matar. Depois eu posso falar, mudei de ideia. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Esse método da Duluth, ele foi, por muitas vezes, já foi desmascarado pela ciência mesmo. Mas, como a terceira onda do feminismo nega a ciência, a biologia, a lógica, o português e tudo mais, a ciência comprovou que, inclusive, é um doutor, ele chama Dr. Dutton, e ele é de Toronto, e ele revelou o seguinte, as pesquisas dele revelaram o seguinte, que as mulheres são mais prováveis de usar violência severa contra homens não violentos do que o contrário. Quando eu penso em todas essas informações, tanto com os dados da violência do país, como o fato de que eu sei que as mulheres são capazes de tortura, são capazes de estupro, são capazes de homicídio, são capazes de chamar um feto de amontoado de células e descartá-los como se eles fossem nada. Pensando em tudo isso, eu não consigo aceitar uma lei como feminicídio. Porque a gente tem que falar, então, do montante de 54 mil que estão morrendo, que são os homens. Eu não estou negando que a gente precisa cuidar das mulheres, mas eu também não posso negar que são 54 mil homens que foram mortos em 2014. Debaixo do direito das mulheres, o feminismo tem colocado a criação dos filhos como se fosse um simples direito da mulher, e não uma questão de necessidade do que as crianças precisam. No apêndice desse livro tem alguns documentos, algumas informações, e aqui consta, no apêndice A, os 10 mandamentos feministas, o que eu achei bem interessante. O primeiro é: farás muito sexo com muitos homens diferentes. Segundo, terás a permissão para fazer aborto quanto quiseres, por qualquer motivo. Terceiro, deverás ignorar teu relógio biológico e, se necessário, criar novos métodos de concepção. Quarto, buscarás para ti uma profissão exigente e pagarás a outra mulher para que crie teus filhos. Quinto, não sentirás remorso por buscar profissões exigentes e por pagar a outra mulher para que crie teus filhos. Sexto, terás a permissão para se divorciar a qualquer momento e manter a guarda de teus filhos. Sétimo, serás inseminada artificialmente caso não queiras se casar, mas mesmo assim quiseres ter filhos. Oitavo,
deverás subestimar os homens até que sua masculinidade desapareça. 9. Não tomarás o sobrenome do teu marido. E 10. Deverás humilhar todas as donas de casa e as mulheres conservadoras. Confere muito com o que vemos atualmente. Veja o que Simone de Beauvoir disse, uma frase dela. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha, porque se há tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. As pessoas precisam abandonar os seus temores e entender de uma vez por todas que rejeitar o movimento feminista não é rejeitar o direito das mulheres. Rejeitar o movimento feminista significa reconhecer que as mulheres não precisam do feminismo para torná-las iguais aos homens, porque eles já são iguais, só não são a mesma coisa. Tenham coragem de se opor a esse movimento desprezível e mentiroso que tem dominado a nossa cultura e a mentalidade das pessoas. As feministas têm lutado em nome da igualdade de gênero. Elas têm tentado colocar os homens e as mulheres em um mesmo pedestal, mas desde que não há lugar para ambos no mesmo pedestal, elas têm expulsado os homens a fim de obter mais espaço para elas. Precisamos gritar que os filhos precisam, que eles merecem e desejam ser criados pelos próprios pais. Precisamos parar de falar sobre o direito das mulheres, as necessidades das mulheres, o avanço das mulheres, os problemas das mulheres. Devemos parar de falar sobre o poder feminino e sobre a destruição de um patriarcado que não existe. Quando repetimos os mesmos jargões feministas, nós facilitamos com que o feminismo adentre na nossa sociedade, fazendo com que as mulheres sejam ainda mais infelizes e promovendo, sim, uma guerra entre homens e mulheres. É hora de acabar com essa guerra. Os homens não são inimigos. Então, da próxima vez que você ouvir alguma feminista ou qualquer órgão governamental falando que o problema do Brasil é a violência contra as mulheres, você me liga. Porque a gente vai ter um papinho.